Irmãos, bom dia. Bom dia. Amém. Que Deus abençoe a nossa manhã neste domingo. Eu quero, sem delongas, só reforçar um pouco a palavra do pastor Arildo. A nossa geração é a geração que tem mais acesso à palavra de Deus. Nunca na história foi escrita tantas versões bíblicas como nós temos no presente momento. E além de escrita, nós temos acesso a essas versões. Nós temos aí várias Bíblias, que eu nem sei quantas versões nós temos. Tem Bíblia na versão atualizada, Bíblia corrigida, revista. Nós temos a Bíblia do missionário, tem a Bíblia da mulher, tem a Bíblia do pastor, tem a Bíblia do conselheiro, Bíblia da conselheira. E vocês podem imaginar aí na cabeça de vocês as demais Bíblias. Tem muita Bíblia, muita Bíblia. E a nossa geração é uma geração que tem facilidade de acesso à Bíblia na palma da mão. E ficou muito fácil também fazer um recorte do versículo bíblico lá. Na tecnologia que nós temos hoje, dos celulares e dos computadores. Você lê um versículo, recorta aquele versículo, e você pode montar em um texto para você, uma mensagem para você. Fica muito fácil. Mas também acredito que não podemos abrir mão da leitura da palavra física, a Bíblia, ler a Bíblia, marcar a Bíblia, fazer com que a gente tente memorizar ali o que está sendo marcado. Isso é muito importante, porque no celular fica perdido, no computador fica perdido, mas a Bíblia física ali na cabeceira da cama, no ambiente de trabalho, a gente folheando, passa por algum versículo que já o tenha marcado, e fica aí o nosso incentivo para que a gente possa ler a palavra de Deus. Você escolhe a versão que mais te agrada, embora eu acho confuso muitas versões, porque você pega um versículo e aquele versículo, ele não distorce, mas ele diz termos de atualidades completamente diferentes. Então a gente tem que ficar pesquisando sobre os termos que ali estão escritos. Mas eu incentivo para que você possa aí estar estudando um pouco mais a palavra de Deus. Que Deus abençoe. Irmãos, eu tenho um pedido de oração a fazer nessa manhã. A gente está tendo um momento de violência muito ímpar ali na região do Ibis, entre o bairro Ibis e bairro Nossa Senhora da Penha. Nós temos uma loja ali perto e nós temos visto a violência crescer muito. Praticamente toda semana tiroteio na região com morte. Eu quero dizer para os irmãos que existe a bandidagem, a polícia tem feito o seu trabalho, mas ali dentro também tem famílias de respeito, homens e mulheres que trabalham em prol do seu pão de todos os dias, que precisam da moradia, que precisam do lar. E eu gostaria que a igreja estivesse orando por esse bairro e por outros bairros também. Precisam muito da presença de Deus na vida deles ali. E quem sabe até da ação mais enérgica da igreja, que a gente possa lembrar deles e ter atitudes também de lembrar desses irmãos. E eu queria orar com vocês nesse momento. Antes de nós começarmos aqui o texto da palavra de Deus, em Mateus 7, para que a gente possa estar colocando o nosso coração diante dele em adoração. Tá bom? Curve sua cabeça, você que está em casa também, você pode fazer isso nesse momento. Vamos falar com Deus. Deus querido, mais uma vez, Senhor, teu povo se encontra na tua igreja. E aqueles que não podem estar aqui, estão em casa, ou estão de alguma forma participando ao longo dessa transmissão, desse canal abençoado que o Senhor permitiu que a igreja use em prol do teu reino. Senhor, nós com muita gratidão nos colocamos diante do Senhor nesta manhã, pela semana que se passou e pelas bênçãos derramadas. Nós queremos lembrar pelos familiares desse missionário no Oriente Médio. Ó Deus, que o Senhor os abençoe, que o Senhor os trate com carinho, com amor. Foi uma perda significativa para missões, mas que a tua paz reina, Pai, nos corações dos familiares. E certamente o Senhor tem um motivo pelo qual isso aconteceu. Nós colocamos a vida dos familiares em tuas mãos, mas com muita gratidão pelos 12 anos que esse missionário serviu no Oriente Médio. Que o Senhor esteja abençoando para que vidas sejam salvas através da palavra ministrada. Ó Deus, que o teu servo teve a oportunidade de assim fazê-lo. Pai, nós lembramos também, ó Deus, da região do Ibis, bairro Nossa Senhora da Penha, com a graça e misericórdia do Senhor, que o Senhor os alcance, que o Senhor esteja dando paz àquele lugar, dando paz, ó Deus, aos moradores, ó Pai,
Ó Deus, que o Senhor esteja agindo de forma tremenda ali naquela região, para que entenda, ó Deus, que o Senhor Jesus veio trazer paz, veio trazer vida. A guerra que o Senhor veio trazer é uma guerra de espada, mas uma espada diferente, é uma guerra espiritual. A guerra física, ó Deus, ela tem que ser cessada. Que o Senhor esteja abençoando a tua igreja, para que ela possa estar agindo. Esteja abençoando também aqueles familiares ali, ó Pai, aquelas pessoas que moram naquela região, para que a bênção do Senhor, a tua paz, reine no coração deles. O Senhor nos dê momento de tranquilidade e vida com o Senhor. E agora, neste momento, ó Deus, de início de estudo, o Senhor esteja tranquilizando o nosso coração. Perdoa os nossos pecados, ó Deus, e faz com que entendamos mais uma vez a tua vontade sobre a nossa vida. Nós oramos com muita gratidão, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, queridos? Eu queria que você abrisse sua Bíblia em Mateus 7. Mateus 7. O pessoal vai estar passando ali na projeção, mas eu gostaria que você olhasse na sua Bíblia aí. Mateus capítulo 7. Nós vamos ler o 7 e o 8. Mateus 7, versículos 7 e 8. Amém? Vamos ler todos juntos? Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abrir-se-lhe-á. Dá uma pausa aí, amém? Depois, quando chegar em casa, você que tem uma caneta aí ou um lápis, marca por favor esse textinho aí, tá bom? Nós vamos ler de novo, vamos lá? Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abrir-se-lhe-á. Irmãos, muito se é pregado em cima desse texto, mas o contexto aqui que Jesus está vivendo é que ele está conversando com seus discípulos. E qual é o teor dessa conversa? Qual é o teor desse bate-papo? Nós precisamos lembrar da dificuldade desse povo em relacionar-se com a nova aliança. Era um povo que está acostumado com a antiga aliança, com antigos deveres e afazeres. Agora, na palavra de Jesus, eles estão vivendo um processo da nova aliança. Quando nós olhamos para o contexto bíblico, nós pegamos lá de Gênesis até Malaquias, e para vocês que entendem Bíblia, eu estou me relacionando ao Antigo Testamento, Gênesis a Malaquias, nós vemos ali a história dos heróis da fé, nós vemos a história dos reis e também dos profetas. E encerrando ali o Antigo Testamento, nós temos um momento de tranquilidade, sigilo, um momento em que chama-se de intertestamentário, né? É entre o Antigo e o Novo Testamento, um momento de 400 anos ali que se passaram, um momento de silêncio de 400 anos. E neste momento de silêncio, a comunidade, a população teve vida. Então houve um momento de silêncio, de registro bíblico. Só que a população continuou os seus afazeres, né? E em estado normal, a população viveu. É um período chamado também de interbíblico, é a mesma referência. E nesse período, o judaísmo, os persas, gregos e romanos escreveram a sua história, continuaram a viver. E Jesus estava dizendo para aqueles discípulos naquele momento e para a população que estava vivendo ali naquele momento, que existia agora uma nova fase, uma nova aliança. E ele detalha isso de forma que ele deixa entender que aquilo que aqueles homens e mulheres estavam vivendo, deveriam deixar no passado. Porque nesse momento aí, desses 400 anos de silêncio, existia também as seitas, surgiram as seitas do judaísmo, saduceus, fariseus, os enigmáticos e os essênios. Depois a gente pode até estudar um pouco melhor sobre esses assuntos. Mas eu quero dizer para os irmãos que o povo ao qual Jesus estava se referindo, eles tiveram referências
Mas naquele momento, a história do Novo Testamento estava sendo escrita. Lembre-se disso. Eles não tinham a palavra de Deus como nós temos hoje, no Antigo e no Novo Testamento. Naquele momento a qual Jesus estava conversando, o Novo Testamento estava sendo escrito. Então eles não tinham acesso ao Novo Testamento. Eles tinham acesso dali para trás. Coisas que estavam na cabeça do povo eram coisas que estavam anterior àquele acontecimento daquele momento. Aquilo que eles estavam vivendo eram coisas que eles haveriam de viver notoriamente e as gerações futuras passariam a conhecer. E olha que interessante. Então nós precisamos lembrar que aquele momento, os leitores desta época, aquelas pessoas que estavam tendo atenção na palavra de Jesus, eles precisavam entender melhor o que significava a obra de Cristo. Eles precisavam entender, porque eles eram comandados por quem? Pelos profetas, pelas leis, pelos reis. Mas agora veio Cristo Jesus para fazer com que eles entendessem e fizessem parte de uma nova aliança. E olha que interessante, o que marca este momento da história é que eles não ouviram dizer a respeito de Jesus. Eles tiveram a oportunidade de estarem ouvindo as palavras do próprio Jesus. Eles estavam vendo a Jesus, conversando com Jesus. E esse momento da história se torna importante porque lá em Gálatas, capítulo 4, versículo 7, vai dizer que nós já não somos mais escravos, porém, filhos e também herdeiros de Deus. Isso é fácil para nós entendermos hoje, porque está escrito e nós estudamos sobre. Mas naquele momento, aquelas pessoas que estavam vivendo, precisavam aprender sobre isso. Que a velha relação com a antiga aliança estava sendo encerrada ali e começaria então um novo processo, com uma nova aliança. Porque Cristo veio para mudar o rumo da história e para fazer um elo de ligação entre mim e você e Deus, que é o nosso Senhor. Então, olha só, nós podemos entender que no Novo Testamento existem vários versículos que explicam a respeito dessa nova aliança e também falando que nós já deixamos de ser servos para sermos filhos. Tem inúmeros versículos sobre isso. Mas nós temos acesso, porque ficou registrado, está escrito sobre isso. Antigamente não. Essas pessoas precisavam ouvir sobre isso. E essa geração que estava presente, ela estava ainda agarrada, presa à informação antiga que eles tinham. Hebreus, no seu capítulo 1, e eu quero chamar a atenção de vocês, irmãos e irmãs, para que, quando puderem, leiam o livro de Hebreus. O livro de Hebreus é o livro que ele mais acentua essa relação, mais nos explica essa relação da antiga aliança com a nova aliança. Abra lá, por favor, sua Bíblia em Hebreus capítulo 1. Vamos dar uma olhadinha aqui. É um texto também bem conhecido da igreja, mas só serve de introdução para os irmãos entenderem o que aqueles irmãos naquele momento estavam vivendo. Hebreus capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 2. Vamos ler? Havendo Deus outrora falado, muitas vezes e de muitas maneiras, aos pais pelos profetas. Dá uma pausa aí. Deus falava de quem para quem? Falava aos nossos pais e falava pelos profetas. Isso na antiguidade. Agora o versículo 2. Nesses últimos dias, nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Aqui está pondo um momento de transição, de trâmite, entre a antiga aliança e a nova aliança. Para nós entendermos, irmãos, que naquele momento, quando Jesus fala essas palavras muito simples, pedir e dar-se-vos-á, que para nós parece soar com simplicidade, mas para aquele momento lá dos nossos irmãos, eles demoraram a entender sobre isso. Não estava fácil na vida deles. Porque aqui, como diz Hebreus capítulo 1,
Deus, outrora, falava muitas vezes e de muitas maneiras, está escrito na história. Ele falava através de quem? Aos nossos pais e pelos profetas. Os profetas que intermediavam a relação do povo com Deus. Deus falava com os profetas e os profetas transmitiam para o povo aquilo que era desejo do Senhor. O povo, em contrapartida também, queria falar com Deus, usava o profeta para levar as informações até Deus e ficava nessa situação. E aqui no versículo 2, diz que agora, nos últimos dias, a partir da nova vivência, da nova aliança, nos falou pelo Filho. Deus deixou de falar pelos seus profetas e começou a nos falar, a tratar diretamente conosco pelo seu Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Está tratando aqui, irmãos, da excelência do Senhor Jesus. Quem é Jesus? Por que Deus tratou, através de Jesus Cristo, a nossa vida? E aqui está dizendo que Ele também fez o universo, se constituiu herdeiro sobre todas as coisas. Jesus, o Filho de Deus. E aí o que acontece? No versículo 3, diz que Jesus é o resplendor da glória, a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação de pecados. Jesus Cristo purificou a mim e a você de nossos pecados, morrendo na cruz do Calvário. Assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Nós já ouvimos falar sobre esse texto várias vezes, mas nós, eu e você, temos a oportunidade de sentar no banco da igreja e ouvir falar sobre isso. Mas agora se coloque no lugar daquelas pessoas que estavam ouvindo Jesus, que era uma novidade. Jesus Cristo veio, se fez carne, e estava se apresentando para um povo e dizendo para o povo das maravilhas de Deus. E olha que no contexto de Mateus 7, existe algo importantíssimo que nós precisamos saber, é que ele dá a entender para os seus discípulos que nós temos necessidades. Ele fala, olha, vocês têm necessidades, e como que vocês vão sanar essas necessidades? Leia comigo lá no Mateus 7, por favor, volte lá no texto, por gentileza. Eu vou ler de novo para os irmãos prestarem um pouquinho de atenção e entenderem melhor. Mateus 7. É Jesus falando para os discípulos e para os demais ali. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abrir-se-lhe-á. Jesus está dando uma informação, uma dica, de forma abençoada, de que agora não necessitaria mais da intervenção de ninguém para que nós pudéssemos ter acesso ao Pai. E o que precisávamos fazer para ter acesso ao Pai? Pedir, bater, e depois que isso assim fosse feito, Deus então abriria a porta para nos receber. O textinho aqui da minha Bíblia, aqui em cima, na nota em negrito, está dizendo que Jesus incita a orar. Jesus está conclamando, dizendo, ele está motivando as pessoas a orarem. É interessante porque isso não quer dizer que aqueles homens e mulheres não estavam orando. Estavam orando. Mas agora a oração deveria ser diferente. Livre acesso ao Pai. Pedi e dá-se-vos-á, buscais e achareis, batei e abrir-se-vos-á. O que Jesus faz, irmãos? Jesus está dizendo que o diálogo é importante para Deus. A minha fala e a sua fala, ela é importante para Deus, porque é a minha fala e a sua fala diante do Senhor Todo-Poderoso que sustenta a nossa esperança. E isso é verdade. Ele diz que pedi e dar-se-vos-á. Porque o que nós queremos diante da nossa oração é que sejamos ouvidos. E nós sejamos ouvidos também com aquela pontinha de esperança
que o Senhor resolva a nossa situação e nos conceda aquilo que tanto desejamos. Não é verdade? Pedir e dar-se-vos-á. A gente não pede para deixar para lá. A gente pede para que Deus responda. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. O versículo 8 diz que todo que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. O texto aqui, resumindo, está dizendo que nós somos saciados, através da esperança que temos, porque quando nós oramos, nós temos esperança de que o Senhor vai resolver a nossa situação, não é verdade? E quando nós oramos, nós estamos lidando com a nossa esperança diretamente. E aqui então nós somos saciados com o retorno de Deus pela nossa oração. Porque o texto diz que o Senhor nos sustenta quando Ele diz que buscais e achareis, e batei e abrir-se-vos-á. Olha que maravilha! O que nós precisamos então para resolver os nossos problemas? É orar. O pastor Arildo acabou de falar. Precisamos orar. Orar por situações das mais diversas, por situações que nós estamos vivendo e por situações também, irmãos, que a gente nem sabe que vai viver no futuro. Nós não sabemos o dia de amanhã. Você tem sua oração por hoje. Você sabe daquilo que a sua labuta hoje, do que você precisa hoje. Mas a sua oração do amanhã é difícil saber. Mas nós também precisamos colocar diante de Deus o nosso amanhã, para que o Senhor venha nos suprir as nossas necessidades, né? Jesus vem falar para os seus discípulos, e talvez essa expressão também, ela sirva para nós hoje, com muito empenho, de que o Senhor Jesus, Ele vem nos ajudar, vem ajudar os seus discípulos na dificuldade que eles tinham de crer e de orar. Jesus está falando com palavras muito simples. Se você orar, você vai receber. Se você pedir, te será dado. Coisas muito simples. Mas naquele contexto, naquele momento, Jesus estava também afirmando para eles que tinham algumas questões a serem resolvidas, porque Deus não estava tão distante assim, a ponto de não ouvir as nossas orações. E olha como que Jesus age, irmãos, que coisa maravilhosa. Ele faz aquele povo entender que Deus é um Deus tão bondoso, que Ele trata os seus como verdadeiros filhos. E Ele diz assim, no versículo 9 do texto que estamos lendo, aí em Mateus 7, Ele fala assim: qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Por que Jesus fala isso? Jesus faz uma conotação aqui direta com o nosso relacionamento para com os nossos filhos. Você que tem filho sabe que a gente faz o nosso melhor para o nosso filho, não o impossível. Fazemos o nosso melhor. Mas também sabemos que nem tudo nós podemos dar para não estragar a nossa criança. Não é verdade? Uma criança que tem de tudo, cresce uma criança mimada, hiperativa, ela começa a ser uma criança indesejada pela sociedade, que fica muito bagunceira, arteira. A criança tem que ser moldada, e a educação da criança também está no nosso não. Quando retemos a mão, quando dizemos não, a criança também aprende a ter ordem e decência diante de uma sociedade. Eu vou além, irmãos. A Bíblia diz que a gente precisa ter a vara nas mãos. Lembra disso? Hoje não pode bater em criança, não pode fazer um monte de coisa, né? A sociedade aí fala que não pode mais fazer nada. Irmãos, precisamos do controle dentro do nosso lar. A gente precisa fazer isso. E Jesus está dizendo aqui que o tratamento de Deus para conosco é o mesmo. Nem tudo que nós queremos, Deus responde. Nem tudo que nós queremos, Deus vai fazer. Porque Deus cuida de nós. Você não vai dar algo para o seu filho, ou para alguém que você gosta muito, que aquilo vai trazer algo de mal para a vida dele. Você não vai dar o pé para o seu filho tropeçar. Daria? De vez em quando ouvimos dizer aí que a mãe bateu no filho, espancou, maltratou. São casos esporádicos, são pessoas que precisam de tratamento. Via de regra, a população normal cuida dos seus com muito carinho. Não é verdade? Você cuida do seu filho com muito carinho. Tem pessoas aí que já têm os filhos já crescidos, já são avós e avós e continuam cuidando dos filhos como
Crianças ali preocupam-se, oram, perguntam se está precisando de alguma coisa. Isso é um procedimento normal, porque pai nunca deixa de ser pai. E Deus nunca deixa de ser Deus. E Jesus fala assim: qual dentre vós, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? A mesma coisa o tratamento de Deus. Quando nós pedimos ao Senhor, o Senhor nos responde. E Ele diz no versículo 10, ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra. Ora, se vós sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará boa dádiva, ou seja, coisas boas, aos que lhe pedirem. Se nós, na nossa atitude pecaminosa, pecadora, nós conseguimos manter um elo de afinidade com os nossos filhos, conseguimos manter uma relação boa com nossos filhos, querendo o melhor para eles, Jesus está dizendo que imagina Deus, quando você pedir algo, quando você exercitar a sua fé através da oração, quando você pedir algo, Deus vai lhe dar coisas boas, muito mais, muito além daquilo que nós estamos pedindo. E Ele explica isso para os seus discípulos: olha, vocês precisam orar a Deus, precisam buscar a Deus, precisam estar mais próximos de Deus, porque Deus pode responder a oração de vocês. Deus pode responder a oração de vocês. Busquem a Deus. Irmãos, nós, humanamente, na nossa vivência, nós não podemos simplesmente achar que a nossa esperança é algo de terapia para a nossa vida. Não tem nada de terapêutico na esperança. A esperança, ela nos faz voltar para a presença de Deus. Nós não podemos lidar com os problemas do tipo assim, eu vou quietinho, esperando, de que eu tenho esperança que tal coisa vai se realizar. Entende o que eu quero dizer? É muito fácil isso. Dizer, olha, eu tenho esperança que tal coisa vai se realizar, que isso vai acontecer, que algo extraordinário vai abrilhantar o meu coração. Mas isso não pode ser simplesmente um fator psicológico, esperançoso para a nossa vida, como base para o que nós estamos vivendo. O que Jesus quer dizer, e que a esperança, ela é muito boa. A esperança, ela nos move, só que é uma esperança baseada na oração. Se você ora, você está fortalecido, e a sua esperança tem fundamentos, porque passou-se a se colocar diante de Deus os seus pedidos, as suas petições, o seu clamor. Entende isso, irmão? Então não é simplesmente falar, eu tenho esperança e está na mão de Deus. Não, calma aí. O que Jesus está dizendo aqui para os seus discípulos é que precisamos orar. Precisamos orar. Qualquer que seja o seu pedido, qualquer que seja o seu clamor, independente daquilo que você está querendo, ore ao Senhor. Seja conhecido diante de Deus as suas petições, para que o Senhor possa entender e avaliar, para ver se aquilo é saudável para a sua vida ou não. Assim como nós pais fazemos com os nossos filhos. Os filhos nos pedem e nós avaliamos para saber se aquilo é viável ou não. Irmãos, tem um teólogo chamado Karl Barth. Ele dizia que nos últimos dias, nós nunca precisamos tanto da intervenção de Deus no nosso coração como agora, porque ele se refere à nossa vida com os fatos cotidianos. Nós vivemos uma pressão muito forte nos fatos cotidianos, e ele diz que nós, na realidade, nunca precisamos tanto da ação de Deus sobre a nossa vida, nunca precisamos tanto. E eu digo, como assim? Porque se nós temos a Bíblia nas mãos, tantas versões, como já dizemos, por que precisamos tanto de Deus na nossa vida? É porque os textos bíblicos, eles não podem ser lidos como uma caixinha de promessas, que a gente aleatório ali, abre a Bíblia no versículo, aponta o dedo e vai ler aquele versículo. Aquele versículo pode ter várias situações ali, e que você pode não entender naquele momento, que nós precisamos da ação do Espírito Santo para ler sobre a Bíblia. A Bíblia tem que ser lida e entendida pelo contexto. Esse texto que nós estamos lendo de Mateus 7, nós precisamos marcá-lo ali, mas também procurar saber por que está acontecendo naquele contexto. Porque senão a gente vai achar, eu vou orar, eu vou pedir que está tudo certo. Também não é assim.
A gente tem que viver uma vida de santidade, viver uma vida de oração, viver uma vida de testemunho, para que Deus ache mercê em nós, para que Ele possa então responder a nossa oração. Até mesmo, irmãos, para que nós oremos, precisamos ter a nossa santidade na oração. Todos oram? Todos oram. Mas oração é vivida por Deus? De quem é que Deus atende a oração? É o clamor do necessitado, aquele que está com o coração contrito, desejoso, aquele coração ardente de ser respondido, aquele coração ardente de que Deus vai responder a sua oração. Então não é só simplesmente orar, vou orar a Deus e está tudo resolvido. Espera um pouquinho. A gente precisa orar com fé, orar com intrepidez, orar desejoso, sabendo que está nas mãos do Senhor e Ele vai resolver as nossas situações. Irmãos, Jeremias 29, versículo 12. Abra sua Bíblia, por favor, aí. Jeremias 29, 12. Jeremias 29, versículo 12, versículo 13. Marca depois também na sua Bíblia aí. É um complemento desse texto aí de Mateus 7. Na minha versão diz assim: então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Buscar-me-eis e me achareis. É importante pedir? É importante bater na porta ali? É importante. Mas como que isso acontece? Quando nós buscamos ao Senhor de todo o nosso coração. Esse trecho, irmão, de Jeremias é um trecho enviado a Nabucodonosor e ao povo que estava vivendo naquela época pela pressão que eles estavam vivendo, né? Quando Deus então deporta o povo para Jerusalém. Deus está dizendo naquele momento histórico que aquelas pessoas, para viverem melhor, precisavam buscar ao Senhor de todo o coração. E talvez a história da antiguidade seja a história que se reflete hoje na nossa vida, porque nós só podemos ser ouvidos pelo Senhor quando nós buscamos a Deus de todo o nosso coração. Todos podemos orar, todos podemos orar, todos devemos orar, todos devemos orar. Mas eu acredito que Deus ouve a oração do justo, daquele íntegro, daquele que busca o Senhor com mais veemência, com mais firmeza, com mais integridade de vida, com aquele coração desejoso de ser realmente ouvido pelo Senhor. E não fica só por aí. A prática da oração, ela conduz a um confronto. Quando nós oramos, nós buscamos, Deus vai responder. Não vai responder? Mas se prepare para a resposta do Senhor. Você não pede tanto uma coisa, não deseja tanto uma coisa, Deus pode te dar. Mas você está preparado para receber? Será que não vai ter um confronto aí? Senhor, eu pedi, mas não era bem assim, isso que eu queria. Até para pedir, irmãos e irmãs, a gente precisa ter noção do que nós estamos pedindo. Detalhar para Deus o que nós estamos pedindo. Senhor, haja nessa enfermidade. Haja dessa forma, dessa maneira, desse jeito. Senhor, no meu trabalho, haja desse jeito, dessa forma, nesse formato. Porque o Senhor conhece o nosso coração. E Deus conhece tanto que quer nos moldar, até mesmo através da resposta que Ele dá. Você crê nisso? Amém? Deus molda o coração através da resposta que Ele quer nos dar. E a gente precisa se preparar até para a resposta de Deus para a nossa vida. Jesus está dizendo lá para os discípulos: olha, vocês que estão na nova aliança, agarrados no passado, esqueçam isso. Agora vocês têm um livre acesso à presença de Deus. Agora, orando, vocês vão falar direto com Deus. Não tem mais intermediário. Batei e abri-se-vos-á. E é bonito, irmãos, demais esse texto, porque a gente para falar com o Senhor e a gente até se distrai na oração. A gente deixa Deus falar ao nosso coração. É um texto bonito, porque no nosso dia a dia, a gente até ora, mas naquele momento que a gente para orar, a gente percebe a ação de Deus sobre a vida do seu povo, não é verdade? E talvez até também você não queira na sua oração
uma ação de Deus direta sobre a sua vida. De repente, naquele momento, você não está precisando, mas você lembra de alguém que está precisando. Agora, por exemplo, os familiares desse missionário que foi morto precisam muito das nossas orações. Carecem muito da misericórdia de Deus sobre suas vidas. Estão retornando para o seu país de origem, agora sem um membro importante da família, sem um esposo, sem um pai, sem um companheiro. Estão retornando para recomeçar uma nova vida, uma nova história. Irmãos, a oração pode muitas coisas. A oração, ela sustenta a nossa esperança. E a única coisa que sobrou dessa família é a esperança. A esperança de que fizeram o seu melhor. E agora, dali para frente, o Senhor Deus continuará com sua boa mão sobre a vida deles, abençoando. Amém, queridos? É a esperança que transforma a vida do ser humano, que transforma a vida do homem. E é através da esperança que nós tocamos os nossos dias, todos os dias. Irmãos, é através da oração que nós baseamos a nossa esperança. E através da oração, nós conquistamos um pouco mais de maturidade espiritual no Senhor. Através da oração, a nossa fala muda, o nosso contexto muda, o nosso intelecto muda, a gente passa a ser mais ponderado, mais passivo, mais esperançoso e aguardando muito as situações acontecerem. Nós não nos desesperamos. Pelo menos é assim que deveria ser. Colocar o coração em paz para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Tiago 5:16, para que nós tenhamos acesso a essa oração e que a esperança verdadeira tenha uma validade, a gente consegue esperança, nos lugares mais inusitados possíveis. E a esperança, ela eficazmente está na oração. Tiago 5,16 diz assim: confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros. Por que isso, irmãos? Precisamos confessar os pecados. Nossa oração pode ser uma oração forte, poderosa, abençoada. Tem que confessar pecado. Deus pode ouvir a sua oração, mas tem pecado. Trata isso com Deus, fala: Senhor, me perdoa, eu peco toda hora, Senhor, me perdoa, eu quero acessar o teu trono. E olha que os vossos pecados uns aos outros, e também orai uns pelos outros. Todos nós, irmãos, temos motivos de esperança na nossa vida. Qual é o seu desejo nesta manhã? Qual é a sua oração nesta manhã? Qual é o motivo que te move nesta manhã? Para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Se eu pedir agora para um irmão ou irmã orar pela minha vida, quem de vocês se levantará com intrepidez, com autoridade diante da palavra de Deus e abençoará a minha vida? Porque nesse momento, irmãos e irmãs, a pessoa que está do seu lado está precisando de oração. Está precisando de falar com Deus. Só que Deus ouve a oração, muito pode a sua eficácia, a súplica do justo. Você é um justo diante de Deus? Você pode abençoar a minha vida? Estou precisando de oração. Você pode abençoar a minha vida? Você que está em casa ouvindo ao longo dessa transmissão, você tem sido bênção nos seus caminhos? Você pode orar pela minha vida? A fé nos leva a outros contextos, irmãos. E através da oração, temos a certeza de que Deus, Ele nos revela, Ele nos faz encontrar com a nossa esperança. Pois muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Se você mantém-se justo diante de Deus, a sua oração é uma oração de autoridade, de vida. Você tem autoridade diante daquilo que lhe está sendo exposto. Independente do tema, do texto e do contexto. Não importa. Se você é uma pessoa justa, você tem autoridade. Independente daquilo que lhe pedem para orar. O povo de Deus, justo, tem autoridade na sua oração. E a gente perde muita oportunidade de não nos tornarmos justos diante de Deus, através da oração.
Porque talvez oremos, talvez busquemos, talvez desejamos que a oração faça efeito. Mas com perdão de pecados, com pecados confessos, e orando uns pelos outros, a Bíblia diz que nós caminhamos mais longe, vamos além. Irmãos, Efésios capítulo 1, versículo 18, diz assim, Efésios 1, 18, oro também, para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual Ele o chamou, as riquezas da glória, herança dele nos santos. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados. A Bíblia diz que muita coisa parte do coração. Os desígnios do coração são até desígnios traiçoeiros. E o apóstolo Paulo em Efésios diz que ele ora também para que os olhos do coração sejam iluminados. Ele está entrando no mais íntimo, no mais profundo no nosso ser, que é aquilo que está dentro do nosso coração. Ele está dizendo que esse olhar profundo tem que ser um olhar diferenciado. E essa palavra do Senhor, ela tem que atingir esse mais profundo da nossa vida, para que os questionamentos, a obra do Senhor, ela seja feita e realizada na nossa vida. Irmãos, muita coisa temos a aprender diante do Senhor. Nós aprendemos a nomear os nossos problemas, aprendemos a colocar diante do Senhor as nossas dificuldades, mas aprendemos também que nós precisamos ser pessoas santas, para que possamos ter acesso livre ao Pai. E Jesus fecha isso dizendo assim, ó, você tem acesso livre ao Pai, você que nunca, no caso dos discípulos, você que não teve acesso a esse Deus ainda Todo-Poderoso, você que ainda não experimentou, não teve a oportunidade, você pode pedir que Deus vai realizar. Você pode buscar que em algum momento você vai achar aquilo que você estava buscando. E você pode bater que em algum momento a porta lhe será aberta. E ele compara isso, irmãos, para que nós entendamos que esse acesso ao Pai, ele é um acesso natural, é um acesso puro, santo, depende da nossa oração. E aí nós olhamos para a vida da igreja, Senhor abençoa a igreja, Senhor transforma, Senhor me dá força, Senhor me dá fé, Senhor, Senhor, Senhor. Mas para orar, tem que orar com intrepidez, com vida. E a gente começa a entender porque que muita coisa não dá certo. Por que algumas coisas não acontecem na vida da gente? Por que a gente acha que Deus não responde? Porque quando a gente ora, e quando a gente tem fé, quando a gente tem esperança, a gente consegue entender que até o silêncio do Senhor é um silêncio que precisa ser moldado, que Ele está moldando o nosso caráter. Isso tudo para a honra e glória do nome dEle. Irmãos, esse texto aqui, de Mateus 7, ele indica para os discípulos e fala também para a nossa vida, para que o servo do Senhor, aquele agora que faz parte da nova aliança, que entende a vinda do Senhor Jesus, que morreu na cruz do Calvário para nos salvar, Jesus que faz a intermediação entre nós e o nosso Deus, e o Espírito Santo do Senhor, ele convence o homem do pecado. Todos esses atributos, toda essa nomenclatura que a Bíblia fala, é um conjunto de informações para que eu e você entendamos que ao orarmos, o nosso coração precisa ser um coração puro, para que o Senhor venha a ouvir e de repente até realizar aquilo que o Senhor, aquilo que nós tanto desejamos para a nossa vida. E eu queria, irmãos, terminar esse momento fazendo um confronto para nós no dia a dia. Porque nós precisamos da esperança para que possamos sobreviver. Somos movidos pela esperança. Esperança de dias melhores, esperança de uma cura, esperança de uma libertação, esperança que alguém querido nosso vai se encontrar com Jesus e ele vai ser salvo, esperança de que situações possam ser resolvidas. Nós somos movidos pela esperança. Aquelas pessoas que perdem a esperança, elas tomam outro rumo para a sua vida. Nós não podemos perder a esperança. E a esperança, ela bate a nossa porta hoje, nesse momento, nos dizendo que nós temos
livre acesso ao Pai. Vocês entenderam isso? Nós temos livre acesso ao Pai. E o Pai quer ouvir a sua oração. Deus quer ouvir a sua oração. O próprio Jesus disse que quer ser transformado. Fale com Deus. Fale com Deus. Entregue a sua vida. Deixe o pecado de lado. Aqui está relacionando a nova aliança para deixar o velho homem para trás. Deixa para trás. Passe a viver a nova aliança no Senhor Jesus. Passe a viver uma vida no Senhor Jesus. Porque a igreja vai ter um caminho melhor. A igreja vai amadurecendo. E ela vai sendo transformada de glória em glória. Amém, queridos?